Você sai da sua casa para fazer um passeio, cria aquela expectativa gostosa de ir a um grande parque de diversões junto com seus amigos e de ter um dia diferente e divertido. Aí, você se depara com um problema. Tá curioso para saber o que aconteceu? Acompanhe. As amigas Ellen, Daisy e Amanda organizaram no mês de setembro um passeio ao parque de diversões mais famoso do estado de São Paulo. Fomos em 12 pessoas, era uma despedida de uma amiga nossa que foi para a Bahia e a gente achou que fosse se divertir muito nesse dia, num dia de domingo. Só que não foi o que a gente esperou. Logo na entrada era uma fila enorme para entrar no parque, conseguimos entrar ao meio-dia no parque. Aí fomos para a fila do primeiro brinquedo, saímos desse brinquedo às 14 horas, aí entramos na fila do Electro por volta das 14 horas. Quando foi mais ou menos às 16 horas, dois rapazes que estavam junto com a gente, né, no brinquedo, saíram para comprar água, porque a gente estava com criança na fila, umas 3 crianças na fila junto com a gente. E quando eles retornaram, quando a gente já estava bem próximo de participar do brinquedo, o pessoal que estava atrás acharam que eles tinham cortado fila, só que eles não cortaram fila, eles só retornaram para a fila, acharam ruim e falaram para os funcionários do parque. O grupo acabou sendo acusado de furar a fila e funcionários do parque tomaram partido da reclamação e impediram as jovens de brincar. Na hora que eles abriram o portão que separa a fila do brinquedo, que a gente foi entrar, eles falaram que não, que era pra gente sair do portão do lado. E é lógico que depois de tanto tempo na fila a gente falou que não ia sair do brinquedo, e eles falaram que não, que a gente não ia participar do brinquedo. Aí foi na hora que começou a gerar o tumulto, a gente falou que não ia sair do brinquedo, foram 4 horas esperando na fila, em pé, no sol, e aí o pessoal da fila começou a se revoltar, porque o brinquedo ficou parado. O tumulto foi registrado por celular. Mesmo assim, ele não quis fazer o brinquedo funcionar, dando a entender para todo mundo que estava na fila e os outros pessoas que estavam fora da fila, passando pelo parque, dando a entender que a gente tinha cortado fila, que era o que ele estava falando para todo mundo, que a gente cortou a fila, por isso que a gente não ia brincar no brinquedo, por isso que o brinquedo estava parado. Foi uma humilhação a gente estar sentada lá, né, porque o parque inteiro parou para poder ver a situação que a gente estava passando e muita gente não sabia o que estava acontecendo. Então, deu a entender que a gente tinha invadido realmente a fila. Então, por isso que virou esse tumulto para o parque inteiro parar, que até um de segurança falou que o parque inteiro parou para poder ver a gente. Isso foi mais uma humilhação, porque todo mundo começou a xingar a gente, chegou a um ponto deles querem invadir o brinquedo e agredir a gente. Quando a situação ficou séria muito e eles viram que fugiu do controle deles, que era muita gente tentando agredir a gente verbalmente, queriam começar a jogar latinha, tudo, eles pediram para que a gente se retirasse e a gente viu que realmente estava ficando perigoso, resolvemos fazer a reclamação lá na central de atendimento deles e quando chegamos lá a gente foi informado que se a gente quisesse fazer uma reclamação a gente tinha que fazer por e-mail, porque eles não tinham como fazer a reclamação de mais de 15 mil pessoas, só que a gente se recusamos, falamos que ia fazer a reclamação lá mesmo. E aí foi quando ele falou pra gente preencher um relatório, eu preenchi falando tudo o que tinha acontecido e eles ficaram de dar a resposta pra gente. E essa resposta veio por telefone, eles falaram que nada poderia ser feito e que era isso. Então, Celso, nós viemos aqui para pedir sua ajuda para que isso não aconteça mais no parque, essa humilhação que nós sofremos, outras pessoas não venham a sofrer. E também porque a gente quer o nosso valor de volta, que foi gasto com o parque, que não foi pouco, fora a distância e humilhação. Isso, o valor não vai
assim, não vai pagar a humilhação que passamos, mas a gente quer de uma forma cobrar do parque melhorias, uma organização melhor, porque o parque é bom, o que falta é a organização. Celso, contamos com você. É um caso curioso, bem diferente, a primeira vez que temos algo do gênero aqui no Patrulha do Consumidor, né, Celso? É verdade. Bom, trata-se de uma prestação de serviço, essa prestação de serviço tem que ter qualidade e a reclamação recorrente aqui é de que a demora para brincar é muito grande, né? Quanto tempo de demora? Por volta de 3 a 6 horas por brinquedo. Nossa. Quer dizer, vocês foram num brinquedo, num primeiro brinquedo, vocês conseguiram brincar em 2 horas, é isso, o primeiro? Isso, ficamos na fila por volta de 2 horas. Aí vocês saíram desse brinquedo para o segundo brinquedo, que seria a montanha-russa. Isso. Aí vocês ficaram quantas horas na montanha-russa para brincar? Não, na verdade a gente desistiu de ficar na fila da montanha-russa, porque o tempo estimado para andar na montanha-russa era de 8 horas. Aí vocês foram para o terceiro brinquedo? Isso, o Electron, que foi onde ocorreu toda essa situação. Lá quanto tempo vocês ficaram? Deixa eu interromper. Você me desculpa, mas assim, eu tô muito chocado com isso. Eu já frequentei parques de diversões aqui no Brasil. Já fui até no parque que a gente tá falando, nos Estados Unidos, etc. Eu não tô acreditando. Você disse 8 horas, Ellen, de espera numa fila. 8 horas. Então você tem que presumir que para você andar em 2 brinquedos, você tem que ficar 16 horas, por exemplo, num parque, Isso. daí para frente? Mas eles te avisam que são 8 horas de espera? Eles têm um ponto do brinquedo que eles falam que o tempo estimado é de 4 horas. Só que isso está fora do controle deles. Isso pode acontecer, Pois é, Celso, na por verdade, lei? eu queria entender o caso inteiro para depois a gente chegar às conclusões. Depois vocês saíram desse brinquedo, foram para o brinquedo onde ocorreu o problema. Sim. Quanto tempo vocês ficaram lá? Ficamos por volta de 4 horas nesse brinquedo. 4 horas. Estavam vocês, crianças, quantas crianças? 3 crianças. 3 crianças. Isso. É filha das 3? Filhos dos 3? Não, é minha irmã e irmã de cada uma delas. Tá. E mais os maridos de vocês? Isso. Bom, e aí as crianças queriam tomar água. Queria tomar água. E o que aconteceu? Aí eu pedi para que os nossos maridos saíssem para comprar água. E aí eles saíram da fila. Quando retornaram da fila... Eles saíram junto com as crianças ou as crianças ficaram esperando? Não, saíram só eles. Só eles? Isso, porque o parque estava muito cheio e eles já estavam cansados. As crianças já estavam assim... O que eles acharam que fosse diversão foi só cansaço. É. E quando eles retornaram, um pessoal que estava atrás da gente achou que eles estavam furado fila. Isso. Aí a gente explicou a situação, aí se eles tinham acalmou. ido buscar água para as crianças. Isso. Aí se acalmou. Aí, quando depois a gente foi entrar no brinquedo, esse pessoal voltou a reclamar. Aí eu expliquei para o funcionário o que tinha acontecido e eles falaram que eles não podiam retornar para a fila. Aí, para evitar toda a confusão, eu pedi para que eles saíssem da fila, E aí né? só iriam vocês e as crianças? E as crianças, que isso. ficaram na fila o tempo todo? Que ficaram o tempo todo. É. Mas aí os funcionários do parque falaram que não ia ser possível e que a gente ia sair também Só do que, brinquedo. pelo que eu vi lá, vocês estavam nos brinquedos, vocês já estavam sentados no brinquedo. Isso, eles abriram, depois eles falaram que a gente invadiu, só que não teve invasão nenhuma, pode ver que outras pessoas também entraram no brinquedo e depois eles pediram para que saísse. E assim, Celso, para poder entrar no brinquedo, Fala pertinho. para entrar no brinquedo precisa passar por uma catraca. Então passa pela catraca a quantidade de pessoa que vai no brinquedo. Então a gente era uma das pessoas que estava na fila, passamos pela catraca. Se fosse para ele tirar a gente, tinha que tirar a gente antes da catraca, né? Que conta a pessoa. Não, mas não pra podia entrar. nem tirar, porque vocês estavam na fila esperando. Vocês 4 tinham o horas na direito, fila. né? Vocês tinham o Aí direito a gente explicou, de frequentar. conversamos com os funcionários e aí eles falaram que não, que a gente não iria no brinquedo e que não abririam mão. Bom, eles não estão sozinhos, gente. Tem muito mais gente reclamando do Hopi Hari. Portanto, eu quero conversar com os nossos convidados aqui. Tudo bem, Evander? Você estava junto com a Nayana, exato? Tava junto. Estava junto com ela. Tava junto. O que aconteceu com vocês? No nosso caso, a gente ficamos dentro do parque e só conseguimos andar em 2 brinquedos durante o parque todo. 2 brinquedos. Brinquedos. E a gente fomos reclamar com a atendente. A atendente falou que era para mim fazer uma fiscalização no parque, se não tivesse nada funcionando, que era para mim reclamar. Eu falei para ela que eu não era fiscal do parque e que eu não estava ali para estar averiguando nenhum tipo de brinquedo. Quantos somente pra brinquedos brincar. não funcionavam? Mais ou menos uns 12 brinquedos. 12 brinquedos? 40% do parque, 50% dos brinquedos estavam parados e 40% funcionando. Bom, e aí vocês reclamaram e ela disse para você que você tinha que avisar que os brinquedos não estavam funcionando. Quer dizer, Exatamente. eles não têm conhecimento disso?
Dizem eles que não tinham conhecimento e falou que era pra gente estar averiguando a situação e era pra estar voltando antes do anoitecer, e que eles poderiam devolver o dinheiro, mas eles não queriam nem devolver o dinheiro, não pagar nada. Quer dizer, e aí vocês pediram o dinheiro de volta de vocês? Pedimos o dinheiro de volta, ficou nessa demora durante 30 dias, não pagaram conforme estabelece a lei? Estabelece a lei, só simplesmente pagaram os ingressos, mas não pagaram corrigido monetariamente e faltou pagar o estacionamento também. E eles falaram para mim procurar os meus direitos, que era para tomar as devidas Agora, providências. pagaram vocês porque vocês disseram que vinham aqui no programa. Exatamente. Porque tem mais gente aqui, deixa eu andar aqui, tem mais gente. Vocês, o que aconteceu? No nosso caso, a gente entrou na... Estava você e a Elizabeth, sua esposa. Eu, minha esposa e mais um grupo de amigos. É. Entramos no primeiro brinquedo na fila em torno de meio-dia. O brinquedo foi começar a funcionar, era quase 12h40, porque eles estavam fazendo testes no brinquedo, coisa que eu acho que eles iam testar os brinquedos antes do povo entrar. Claro. E eles não davam informação, ficavam a rodinha de funcionários ali no brinquedo e não falavam. Tanto é que a gente desistiu desse brinquedo, fomos em outra, entramos na fila, era às 13 horas, fomos andar no brinquedo, era às 16h50. Saímos desse brinquedo, fomos inventar de ir para a montanha-russa às 18h30, chegamos na fila. Na hora que deu 9h20, aconteceu alguma coisa que parou. Eles disseram que ia ter que esperar manutenção, só que o parque fechado, que manutenção que ia ter 9h20 da noite. Fomos até o... Quer dizer que vocês conseguiram brincar um brinquedo apenas? Em um brinquedo praticamente. E aí, quando vocês estavam na fila da montanha-russa, vocês foram tirados, ou melhor, disseram pra vocês que estava quebrado? Disseram pra gente ver a notícia que ia entrar em manutenção. Isso só às 9 da noite? Às 9h20. O parque fecha às 8h30. Que funcionário que ia fazer manutenção ali 9h20. E isso tava aquele tumulto de gente. Então você me disse que você conhece uma pessoa que trabalhou no parque. Sim, já teve um conhecido meu que já trabalhou no parque há algum tempo e ela me disse que tem um ônibus de funcionário que sai em determinados horários e o funcionário chega em tal hora, eles começam a dar a famosa migué. O que é migué? É a parte que eles inventam alguma coisa para parar o brinquedo, para o povo desistir, para eles poderem ir embora. Bom, você pensa que vai num parque, no Hopi Hari, vai se divertir, vai passar a sua tarde, vai frequentar os brinquedos todos que você vê, inclusive na publicidade, só que chega lá você consegue brincar num brinquedo apenas. E ainda, detalhe, nós fomos reclamar no SAV, que é o famoso serviço de atendimento ao visitante. Não deram uma folha para a gente preencher, não deram um formulário. Começamos a filmar, dizendo justamente que ia trazer para o Celso Russomano. A moça olhou para nossa cara, deu risada e falou: só um minuto que eu vou chamar a gerência. Saiu, voltando depois de 5 minutos, ela voltou. Só que voltou ela junto com os seguranças atrás da gente, pedindo pra gente se retirar do SAV, que já estava fechado o parque. Quer dizer que os seguranças... Quer dizer... Tiraram? Como é que foi? Eles empurraram vocês pra fora? Eles foram e falaram: vocês, por favor, dão licença que o parque tá fechado. E fecharam a porta de vidro e falaram: pessoal, agora vocês entram no site e resolvem o problema no site. Você é a mesma coisa? Mesma coisa, o problema lá é o estacionamento. Você não tem permissão para sair do parque para até o carro para pegar uma blusa ou pegar alguma coisa que você deixou no carro. Você é obrigado a pagar um novo ingresso. Um novo ingresso para entrar ou Quer pagar. Dizer, deixa eu explicar para vocês que estão nos assistindo o que acontece. Você vai no parque, se você não pode entrar com a comida dentro do parque, né? Então, se você quer, você tem que comer lá dentro do parque e pagar. Quanto tempo de espera para comer lá? Você tem ideia? Mais ou menos 2 horas. 2 horas para ser atendido. Mais ou menos depois, mais uns 40, 50 minutos para vir seu lanche. Coisa que não é barato. É um lanche simples, com um refrigerante pequeno, coisa de quase R$40. Bom, 25 reais. Bom, aí você quer sair para ir até teu carro, pegar uma blusa, pegar um guarda-chuva porque está chovendo, etc e tal. Se você sair, você tem que pagar o ingresso de novo, você não pode sair. Em qualquer parque do mundo, inclusive na Disney, se você quiser sair e ir até o estacionamento, eles te carimbam a mão e você volta e tem a entrada free, ou seja, você não paga absolutamente nada para voltar ao parque. Lá é proibido sair. Lá é proibido. Lá, se você saiu, você tem que pagar R$90, que é um novo passaporte para você poder entrar. Sendo que uma água lá dentro custa R$5. Um refrigerante, R$7. Bom, a Patrícia também viveu maus bocados lá, né, Patrícia? Maus bocados, O que aconteceu? Nós também fomos num grupo de 10 pessoas, né, 4 crianças, um problema semelhante ao deles, né, dezenas de brinquedos fechados, inclusive com Você inclusive, deixa eu mostrar aqui, segura aqui para mim, por favor. Você tirou fotografias, olha aqui, vou mostrar as fotografias aqui para quem está em casa assistindo, olha. Um brinquedo, essa está a atração temporariamente fora de uso.
2, fora de uso. 3, vocês foram fotografando, né? Fora de uso. No mesmo dia, tudo isso? Tudo no mesmo dia. Tudo no mesmo dia. 4, ela até tirou uma foto com ela do lado, com a mão para baixo, fazendo sinal de negativo, dizendo que não estava funcionando. Mais uma brincadeira sem funcionar. Aí. Aqui tem 2 pessoas aqui que não queriam aparecer, nós cobrimos o rosto dessas pessoas, também em manutenção. No total aqui, gente, nós temos 9 brinquedos em manutenção, ou seja, aquilo que foi falado anteriormente, 40% a 50% do parque sem funcionamento, é assim. E aí você reclamou? Fui ao SAV, né? Nós fomos reclamar, eles queríamos o nosso dinheiro de volta, ou o passaporte para voltar um outro dia. Eles disseram que só seria possível se nós fôssemos embora naquele momento. Só que nós tínhamos acabado de chegar com crianças, né? No momento em que nós ameaçamos gravar, eles sugeriram entrada VIP em alguns brinquedos. No entanto, eram brinquedos onde a estatura das crianças não comportava. Ou seja, as crianças que estavam com vocês não puderam brincar. Não puderam brincar em quase nada. Entrei em contato com o parque via e-mail, onde em um dos e-mails respondidos eles satirizaram a resposta, dizendo que não trabalham com passaporte e vêm de novo. Bom, o Fábio está querendo fazer uma pergunta. Fala, Fábio. Eu estou aqui surpreso com essa situação. Queria te perguntar o seguinte, pode me corrigir se eu estiver errado, tá, Celso? Que eu estou falando aqui de improviso junto com você. Mas quando a gente paga para entrar num parque, é um preço único para você ter acesso a tudo que o parque oferece. Exato. Essa história de ter brinquedo interditado, isso pode você entrar no parque, não estarem todos os brinquedos funcionando e você não ser informado disso? Pois é, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 20, é muito claro. Diz que se a prestação de serviço que foi vendida não for contemplada, ou seja, o consumidor não tiver direito a ela, ele pode ter direito à devolução de parte do que ele pagou, ou se ele não conseguir usar absolutamente nada, de tudo que ele pagou monetariamente atualizado. Isso é o que diz o Código de Defesa do Consumidor. Portanto, você ter um brinquedo ou outro que não está funcionando porque houve algum problema, tudo bem, passa, né? Acontece. É entendível, né? Entendível. Agora, você ter a maioria, ou melhor, quase a metade dos brinquedos sem funcionamento, nós temos aí com certeza absoluta um problema que fere o Código de Defesa do Consumidor, fora as filas, porque é recorrente aqui a reclamação de que as pessoas ficam 3, 4, 5, 6 horas nas filas. Quanto tempo vocês ficaram na fila? O que você conseguiu brincar? 4 horas, fora assim, que quando a gente ficava na fila também, alguns brinquedos quebravam enquanto a gente estava no meio da fila e a gente acabava desistindo. Nossa, confiança, imagina de um brinquedo desse. Não dá para entender essa situação, porque os brinquedos vão entrando em manutenção durante o dia, parece que não tem parado o parque, então não tem manutenção. O tempo de demora é exatamente esse? Exatamente esse, no mínimo 3, 4, depende muito do brinquedo que você vai. Normalmente quando você vai com criança, você deixa de brincar nos brinquedos para adulto, você vai com as crianças porque não tem opção para você ir. Ou você vai nos brinquedos para criança e deixa só que sua criança brincar, ou você fica 4 horas numa fila com um brinquedo de adulto. Bom, vamos ligar lá? Vamos falar com o Hopi Hari, para que o Hopi Hari explique para a gente o que é que está acontecendo e por que da demora e do atendimento ao consumidor, que não é nada agradável por tudo que estão nos relatando aqui. E olha que nós temos dezenas de reclamações do Parque Hopi Hari, só algumas pessoas puderam comparecer aqui hoje, porque a maioria trabalha, mas as reclamações são sempre as mesmas. As pessoas acham muito caro o estacionamento, R$40. Aí nós fizemos um levantamento, Ana, para saber quanto custa o estacionamento em outros parques. Então, se a gente for comparar aqui no Brasil, a gente podia usar o Beto Carreiro World. Lá no Beto Carreiro, a entrada custa, ou seja, o estacionamento custa por volta de 20 e poucos reais. Alô? Alô? Tem alguém na linha que é o Edgar. Alô? Edgar? Alô? Alô, ele atendeu o telefone, conversou com a produção. Alô? Tá aí, olha, tá. Alô, Edgar? Estamos tentando falar com o Hopi Hari e eles estão na linha, a linha está presa, nós estamos vendo, ouvindo inclusive, e ninguém responde. Alô, Edgar? O Edgar faz o que lá? Ele falou pra gente, Será que é Bruno? da assessoria? Assessoria de imprensa do Hopi Hari, está na linha com a gente. Alô, Edgar? Vamos acreditar que está passando Vamos ligar de o novo, telefone? por favor. Será que é isso? Vamos ligar de novo. Celso, agora o Hopi Hari cobra R$40 estacionamento, R$40 de estacionamento, sendo que a pessoa deixa o carro lá e não pode voltar. Se a pessoa quiser
levar alguma coisa, guardar bolsa, alguma coisa no carro, não pode voltar. Aí, se a pessoa quiser guardar, como é que ela faz? Tem um guarda-volume que eles cobram R$40 para deixar a mochila dentro. Ou seja, para deixar a mochila, mais R$40. Mais R$40. 80 estacionamento Nossa, e deixar a mochila. isso. Eu acho que isso está muito claro, Celso, que eles não querem que você vá até o carro fazer um lanche. Eles querem que você consuma o que eles vendem por esse preço E quanto de que é? R$25. Alô? Quanto será que é para entrar, né? Alô? O ticket. Desligou. Tá chamando. Tá chamando, vamos ver. Vamos ver se vai atender a gente. Eu não sei porque a assessoria de imprensa não nos atende. Eu entendo que a assessoria de imprensa existe justamente para fazer essa relação, esse contato entre as emissões de rádio, televisão, jornais, revistas, etc. Tal, e a empresa. Né? Alô? CBN. Quem está falando? CBN Comunicação, com quem você gostaria de falar? É o Celso Russomano, nós estamos ao vivo para todo o Brasil aqui pela Rede Record Televisão. Quem está falando? Alô? Vocês são a assessoria do Hopi Hari? Não, só um minuto que eu vou passar para a pessoa. Só um minuto, Tá. por favor. Com quem que eu vou falar? Com a Marisol, só um minuto. Tá. Quanto que Oi, custa fala. a entrada para Olha, o Hopi Hari? Custa R$80, é isso? R$90. R$90. Isso. R$90, só que R$90 para você ficar na fila. Se você quiser passar na frente dos brinquedos, quanto você paga mais? Mais R$79. Ou seja, mais R$79. Aí, as pessoas que não têm dinheiro para VIP. pagar, ficam na fila esperando. As pessoas que têm dinheiro, ou seja, é o parque de quem tem dinheiro. Porque quem tem dinheiro passa na frente de todo mundo. Né? Não é assim que funciona? Isso. Celso, a opção lá é tão pouca de brinquedo para as crianças que tem... Alô, quem fala? Gavroche. Não entendi. Meu nome é Gavroche. Gabroche. Gabroche, é isso? Isso. Gabroche, é o Celso Russomano, tudo bem? Tudo bem, Celso. Ô, Gabroche, nós estamos ao vivo para todo o Brasil, pela Rede Record Televisão e para mais de 50 países. Estou eu, o Fábio, a Tiziane Pinheiro, a Ana Hickman aqui. Nós estamos recebendo mais ou menos 10 pessoas aqui reclamando do Hopi Hari. É com você que eu vou falar? Você pode falar comigo, Celso, e eu encaminho você, as dúvidas, as questões que você tiver para o parque. Pois é, na verdade é o seguinte, as pessoas estão aqui reclamando, em primeiro lugar, do tratamento que os funcionários dão dentro do parque para as pessoas. Depois, de que as filas demoram 4, 5, 6, até 8 horas para fazer um brinquedo. De que as pessoas que estão na fila foram comprar água para poder passar essas horas todas esperando para fazer a brincadeira. Os funcionários não cuidam, não existe segurança para cuidar das filas. Quando os maridos dessas senhoras que aqui estão retornaram da fila, foram colocados para fora do brinquedo como se tivessem furado fila e não tinha ninguém, absolutamente ninguém, Gabroche, para poder orientar e saber o que estava acontecendo. Eles passaram um constrangimento enorme. Outras pessoas aqui estão reclamando de que foram ao brinquedo, na hora que estavam para ser utilizado o brinquedo ou dava problema ou ficava quebrado. Ou quando chegava no final do parque, eles diziam que o brinquedo estava em manutenção e as pessoas tinham que ir embora da fila. Pessoas que esperaram 4, 5 horas na fila. Reclamações de preço dos produtos lá dentro do parque, dizem que são superfaturadas as comidas que são vendidas lá dentro, de que as pessoas não podem sair do parque para ir buscar alguma coisa no carro ou voltar, porque tem que pagar um novo ingresso. Em qualquer parque do mundo isso é possível, a pessoa sai, carimba, nos Estados Unidos, na Disney, a pessoa carimba a mão e vai até o seu carro voltar. Eu queria saber que tratamento é esse que o Hopi Hari está dando para os consumidores que vão lá. Excesso de pessoas, quantidade imensa de pessoas dentro do parque, não tem lotação mínima, ninguém respeita o Código de Defesa do Consumidor. Como é que funciona, Gabroche? Bom, o que acontece, o parque é um empreendimento de lazer, ele recebe durante todo o ano um número significativo de visitantes. Pois é óbvio que algumas atrações são mais procuradas pelo público. A montanha-russa, por exemplo, sempre vai ter mais fila do que outros brinquedos. O tempo médio de espera é de 2 horas e meia para essas verdade atrações isso? É 2 horas e meia? Mentira. Pode falar, gente. Não é verdade. No dia 22 de setembro, o tempo estimado na fila era de 8 horas. Ô, Gabroche, não é verdade isso. Na Disney, a espera é até 20 minutos. Isso é excesso de lotação, isso mostra que existe um excesso de lotação não controlada, então vira um caos. As pessoas estão reclamando que para conseguir comer tem que pedir com 2 horas de antecedência e ficar mais 40 minutos esperando. Agora eu te pergunto, uma criança consegue fazer isso?
a questão é toda de você conseguir se programar para realizar toda a sua visita dentro do parque, né? Alguns brinquedos, como eu disse para vocês, vão ter realmente mais espera do que outros. O ideal Deixa eu dar o microfone para o pessoal ali, porque olha, o pessoal quer falar, está aqui indignado e com toda razão. Quem vai brincar num parque quer se divertir, então vocês podem passar o microfone e falar, pode falar com ele, está na linha para ouvir a gente. Então, exatamente para isso que ele está na linha. Eu já me programo para poder ir nesse parque, chegar lá dentro eu tenho que me programar de novo para ver que brinquedo que eu vou andar, para ver que horas que eu vou comer, sendo que é um absurdo. Como é que um parque desse tamanho deixa o povo assim, o povo tem que se virar lá dentro? Fora que na hora que abre o parque tem aquele tumulto. Abre o parque a portaria, só que lá dentro é fechado os portões que só vai abrir depois de meia hora. Aí é aquela correria na hora que entra, a gente tem que segurar as crianças, tem que segurar... Gabriel, não sou eu que estou falando, se nós temos consumidores aqui reclamando. Veja, na hora que, depois que as pessoas passam pela revista, passam pela entrada do parque, elas estão já lá dentro, aí tem um novo portão a ser ultrapassado. Os brinquedos se mantêm em manutenção na hora depois que abrir o parque. Pelo que me consta, os brinquedos deveriam estar em manutenção durante a madrugada, de manhã cedo, já que o parque abre às 11 horas da manhã. Não, as manutenções são feitas no momento em que está sendo aberto o parque. Aí, os homens, rapazes, jovens de 16 a 18 anos de idade, na hora que abre o porteiro do parque, saem disparada atrás dos brinquedos, as crianças são atropeladas, os pais têm que se afastar com as crianças para deixar o pessoal passar. Que tratamento é esse? Que nós temos? Será que nós estamos no Brasil? Será que a defesa do consumidor vale alguma coisa aqui, ô Gabroche? Eu estou horrorizado de ver o tratamento do Hopi Hari. E nós temos dezenas e dezenas de reclamação do Hopi Hari. Quem está nos assistindo e tiver reclamação, pode mandar para a Rede Record de Televisão, porque nós vamos juntar tudo isso e vamos tomar providência. Não é possível, Gabroche, que as coisas sejam dessa forma. Então, sobre os brinquedos em manutenção, Celso, do horário dessa manutenção ocorrer, ela pode, de fato, ocorrer durante o período em que o parque está em funcionamento. A manutenção ela pode ser preventiva, ela pode ser corretiva. Os brinquedos seguem a manutenção de acordo com a necessidade. Você que já viajou para parques internacionais, você sabe que pode acontecer de você ir um dia no parque e esse brinquedo estar fechado. Tá. Quantos brinquedos em média ficam fechados quando o parque está aberto? Quantos brinquedos em média podem estar fechados? Isso pode variar, Celso. Pois não. Pode variar. Não tem como garantir que, de fato, todos estejam abertos ao mesmo tempo, todos os dias. Pois é, mas quantos brinquedos... Veja, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 20, é muito claro sobre a prestação de serviço. E se a prestação de serviço não for dada como é prometida... o consumidor tem direito à devolução de parte do que ele pagou. O artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor tem o seguinte texto que eu passo a ler agora para que todos tomem conhecimento da lei. Olha, o fornecedor de serviço responde pelos vícios de qualidade. Que são vícios? São defeitos, né? Qual é a qualidade? A qualidade é tudo estar funcionando. Se você vai num parque, você tem que ter os brinquedos funcionando, né? Você vai na Disney, por exemplo, dificilmente você vai encontrar um brinquedo em manutenção. Pode até acontecer. Agora, veja aí, o que diz o código. Então, o fornecedor de serviço responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor. Está impróprio ao consumo que está em manutenção, ninguém pode usar, né? Ou lhes consumo ou lhes diminuam o valor. Assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta, mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. Execução do serviço sem custo adicional e quando cabível. Restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Ou abatimento proporcional do preço. Então, as pessoas aqui estão reclamando de que vão reclamar no serviço de atendimento ao visitante, que deveria ser serviço de atendimento ao consumidor, não ao visitante, porque eles não são visitantes, estão pagando, e quem paga é consumidor, né? Então deveria ser ao consumidor. Diz que as pessoas vão lá reclamar e que absolutamente nada é feito. Inclusive tem várias pessoas aqui que reclamaram e que o parque não tomou providência nenhuma. E de que inclusive a fila para reclamar é extensa, muita gente, só 3 funcionárias, e quando são atendidas e dizem que vão gravar a conversa com esses funcionários, são colocados para fora pelo segurança. Meu Deus do céu, Gabroche, o que é isso? Tem alguns procedimentos que podem estar sendo narrados e que não correspondem ao treinamento que é efetivamente passado para os funcionários.
Bom, mas se não é, quem que fiscaliza isso? Porque não é possível que os consumidores venham a um programa de televisão para dizer o que estão vivendo dentro de um parque que compraram para se divertir. Não é possível. O que eu pediria para você, Celso, é se você pudesse compilar todas essas reclamações, efetivamente, do que está sendo pedido pelos consumidores, eu posso encaminhar isso ao parque e a gente traz uma resposta para você. Bom, eu quero mais que isso, Gabrosch. Eu não quero só uma resposta. Eu quero o que o Código de Defesa do Consumidor estabelece. Se as pessoas não brincaram, não tiveram condição de brincar, ou dinheiro de volta como manda a lei, ou os passaportes para que eles possam brincar em outro dia. Então, eu vou passar sim. Quer falar, Deise? Pode falar, Deise. Também é referente ao tratamento, né, que eles têm com os pessoal lá dentro. Tem um caso... Com os consumidores? Com os consumidores, isso. Tem um caso de uma menina que, quando a gente foi reclamar, apareceu, ela estava desaparecida, ela é deficiente. Ela informou que ela era deficiente e estava perdida do grupo, do monitor. E a moça que atendeu, ela simplesmente falou, senta ali no banco e espera ele passar. Eu acho que isso, né, por ser um parque pequeno ou grande, não é Vocês disseram para a pessoa com deficiência para sentar e ficar esperando a pessoa passar? Esperando o monitor dela passar. Eles falaram que só podiam anunciar que ela estava perdida ou o monitor para que fosse buscar ela, só se ela fosse menor de 12 anos. Bom, Gabrosch, eu vou passar todas as reclamações que nós temos, são dezenas e dezenas, nós vamos acompanhar todos esses casos e vamos voltar aqui no programa. Quanto tempo você quer para responder isso, Gabrosch? Qual que é o tempo normal que você considera para a gente poder fornecer essas informações? Uma semana? Eu acho que um parque, né, com a estrutura que o Hopi Hari tem, eu acho que 48 horas, 2 dias é o suficiente para vocês responderem para a gente, né? Se fosse uma semana, para a gente ficaria um pouco mais fácil, Celso. Pois é, mas desculpa, mas peraí, você acabou de me dizer que pelo Parque Hopi Hari passam milhares de pessoas. Ora, não é possível que vocês não tenham estrutura para eu, passando o relato de cada uma dessas pessoas, vocês decidirem, na forma do que estabelece a lei, o que vocês vão fazer para reparar o dano a essas pessoas. E olha aqui, as pessoas que passaram aqui por constrangimento e relataram o constrangimento, e depois você pode assistir na íntegra, no R7, ou todos aqueles que estão nos assistindo, não tem problema nenhum. O constrangimento que essas pessoas passaram, caberia, inclusive, ação de dano moral contra o parque. Nós não estamos nem falando disso, as pessoas nem querem isso. Elas querem o direito ou de voltar no parque se divertir, e outras querem a devolução da quantia paga, porque disseram para mim que não vão no parque nunca mais. Isso é muito triste a gente falar publicamente, muito triste. Ok, Celso. Então, nas 48 horas que você está pedindo, a gente providencia para você a resposta a todos os casos. Tá. E vão ser todos analisados e respondidos prontamente. Tá bom, obrigado, Gabrosch. Obrigado pela sua atenção. Bom, Celso. Até logo. Imagina, obrigado. Estou aguardando então o seu e-mail, tá? Tá bom, nós aguardamos. Em 48 horas nós voltamos com o caso do Hopi Hari.